Mais de 24 horas depois do desabamento, equipes da Prefeitura da cidade trabalham para liberar o túnel acústico Rafael Mascarenhas, uma das principais vias de ligação entre as zonas sul e oeste da cidade. A gente retoma o contato com André Coelho, nosso repórter, que desde cedinho acompanha e vem atualizando você, assinante da Globo News, sobre os trabalhos das equipes. Muito trabalho, André. Te acompanhei mais cedo. Você dizia que já foram mais de 15 viagens, o caminhão levando e trazendo material e as equipes aí em rodízio trabalhando bastante. Em que momentos estamos? Alguma previsão para a liberação desse túnel? Boa tarde para você aí. Oi, Aline, boa tarde para você e a todo mundo que acompanha a Globo News. Pois é, esse número já até passou de 15, esse foi o último balanço da Prefeitura, que deve atualizar essas informações ao longo do dia. Pelo menos 87 toneladas de entulho foram retirados aqui do túnel, isso inclui tanto a parte da estrutura que foi atingida pelo deslizamento, quanto terra. Agora as equipes estão tentando diminuir a quantidade de terra que ainda está na parte superior do túnel, lembrando que a própria Prefeitura reforça que esse não é um túnel projetado para aguentar uma sobrecarga em cima dele. Então, conforme esse material é retirado da laje do túnel, ele cai aqui na pista e é recolhido pela Companhia de Limpeza Urbana, a Conlurb, que está trabalhando aqui com 50 pessoas. Esse trabalho já se estendeu desde a madrugada, a gente continua sem uma previsão de quando ele vai terminar. A Prefeitura tem a expectativa de liberar pelo menos a faixa que leva em direção a São Conrado, que liga a Zona Sul, então, ao bairro de São Conrado, para quem segue em direção à Barra da Tijuca. Essa é uma expectativa até otimista da Prefeitura, tendo em vista o que a gente está ouvindo aqui dos funcionários, que acreditam que ainda tem muito trabalho pela frente. Também precisam terminar de derrubar uma parte da laje que foi atingida por esse deslizamento, né? Durante toda a madrugada, os funcionários da Prefeitura precisaram quebrar as vigas e toda essa estrutura que foi arrastada nesse deslizamento para tirar daqui com mais facilidade, dando então essas 15 viagens, pelo menos, de caminhão fora daqui com esse entulho. Uma outra informação que é importante a gente destacar, Aline, é uma informação que foi trazida hoje pelo jornalista Edmilson Ávila, de que um edital para a reforma de 5 grandes túneis aqui do Rio está parado desde dezembro. É uma autorização para licitar obras aí no valor de 325 milhões de reais, que foi publicada no dia 7 de dezembro do ano passado. Desde então, esse valor foi reduzido pela metade e o processo acabou paralisado. Entre os túneis que estão nessa lista para receber essas benfeitorias aí da Prefeitura está o túnel acústico Rafael Mascarenhas, esse aqui que acabou de sofrer então, já tem cerca de 27 horas, esse impacto por um deslizamento de terra que provocou o desabamento de parte dessa estrutura. O prefeito Marcelo Crivella esteve aqui mais cedo, ao longo da manhã, acompanhando o trabalho, chegou a postar um vídeo nas redes sociais, onde ele destacava que faltava também fazer o escoramento, fazer o reforço de pelo menos uma coluna e uma viga aqui dessa estrutura. Então esse mais um trabalho que vai ser feito então pelos funcionários da Prefeitura e também da GeoRio, que cuida de toda essa parte. Outra parte importante que o prefeito destacou nesse vídeo foi que a Prefeitura está trabalhando para tentar conter essa encosta que cedeu e diminuir a chance de um novo deslizamento de terra, que pode prejudicar ainda mais tanto o trabalho das equipes quanto a própria estrutura aqui do túnel acústico Rafael Mascarenhas. Nesse momento chove fraco agora aqui nesse trecho da zona sul da cidade. Durante o fim da manhã e o começo da tarde choveu até um pouco mais forte. Isso não afetou diretamente o trabalho dos agentes que estão trabalhando aqui na retirada desse entulho, mas prejudica bastante, aumenta os riscos dessa terra ceder um pouco mais. Então a gente sabe que as equipes ficaram um pouco mais tensas por causa disso, mas nesse momento a chuva deu um pouco de trégua, uma garoa um pouco mais fina, mas a gente tem previsão de chuva ao longo do dia e é mais um ponto que a Prefeitura precisa monitorar, como é que vai fazer esse trabalho, concluir esse trabalho por aqui, tendo que lutar então contra essa possibilidade de chuva. Eu continuo por aqui acompanhando o trabalho das equipes. Aline? André, queria esticar um pouquinho a nossa conversa. Já estou aqui no estúdio com o Gustavo Melo, que vocês conhecem bem aqui, nosso parceiro na Globo News. Ele é especialista em gerenciamento de risco. E a gente conversava aqui, enquanto você atualizava os trabalhos da Prefeitura, sobre o escoramento, né? Porque houve aí a queda de uma parte importante desse viaduto ontem por conta da chuva. E você disse que o trabalho agora está concentrado na limpeza. Mas você conseguiu observar algum esforço no que diz respeito à reestruturação do viaduto? Porque como é
é que ele vai ser liberado sem que haja certeza da estrutura estar firme o suficiente para a liberação dos carros, ainda que seja só em um dos sentidos, no caso, o sentido São Conrado, né, pelo que você falou. Além da limpeza, André, tem mais alguma coisa sendo feita com relação à estrutura que você pôde observar aí? De onde nós estamos, a gente tem uma distância razoável. Esse túnel tem quase 500 metros de extensão, mas eu vou pedir para o Pedro Machado mostrar para a gente. Lá embaixo, agora que essas vigas foram retiradas, a gente não consegue ver exatamente o trecho, né? Aquele trecho que a gente consegue ver um pouco mais de luminosidade foi onde houve esse desmoronamento. Ali foram pelo menos 5 vigas que caíram ontem por causa desse deslizamento de terra. Nesse momento, eles vão precisar derrubar parte da laje desse trecho que ainda foi afetada e não pode mais continuar ali. Então a prefeitura vai precisar retirar essa parte. Daqui a gente não consegue ver muito e a gente também não pode ir muito mais além disso. Talvez o assinante esteja conseguindo ver um pouco melhor por causa da qualidade da câmera. Mas o que a gente consegue informar também é que a prefeitura já está fazendo esse trabalho de reforço em pelo menos uma viga e em uma coluna. E essa informação foi passada pelo próprio prefeito, que esteve mais próximo de onde nós estamos e conseguiu acompanhar esse trabalho. Além disso, para garantir a integridade da estrutura, Aline, eles estão tentando conter essa encosta que já cedeu ontem, para tentar aumentar a possibilidade, aliás, diminuir a possibilidade de um novo deslizamento atingir essa área. Então, nesse momento, eles estão fazendo isso, derrubando parte da estrutura que foi atingida e ainda não foi retirada, segurar essa encosta que cedeu e reforçando uma coluna e uma viga, para, então, conseguir liberar o trânsito aqui no túnel Rafael Mascarenhas. Aline? André Coelho, muito obrigada, parabéns pelo trabalho hoje. O André passou a manhã toda lá atualizando você, assinante, em longos jornais aqui durante o plantão deste sábado. Já já o André descansa, temos uma outra equipe também a caminho de lá para continuar acompanhando esse processo de liberação que nos preocupa, porque não faz nem 24 horas, né, que essa estrutura cedeu, quer dizer, completou agora por volta de 1 da tarde, mas quer dizer, um acidente muito recente e há uma preocupação com relação à liberação de um dos trechos, sem a certeza aí de que está tudo seguro o suficiente para isso, né? André, muito obrigada. Gustavo Melo, seja bem-vindo mais uma vez. Ontem tivemos muito trabalho aqui, né? Verdade. E hoje, mais uma vez, neste dia, já que há previsão de chuva forte, pancadas fortes de chuva ao longo deste sábado, segundo a Prefeitura, do que a gente pôde acompanhar pelas informações que o André conseguiu passar e do que a imagem consegue alcançar. Como é que você avalia o que está sendo feito, a prioridade que está sendo dada para a limpeza e também, pelo que a gente pôde ouvir aí, sustentação, reforço em uma viga e uma coluna deste viaduto que cedeu ontem aqui no Rio? Certamente os engenheiros têm que trabalhar nessas estruturas que colapsaram, até para evitar que outras partes da estrutura venham a colapsar. Essas colunas, elas têm uma quantidade, as colunas que sustentam o teto, elas têm uma quantidade de concreto bastante razoável. Obviamente que a gente não está ali medindo, mas elas são capazes de suportar muito peso, sim. Tanto é que essas coberturas do telhado, elas não são coberturas como um telhado, como uma telha, algo muito fino e muito leve. Não, são placas de concreto pesadas, robustas. Então, quer dizer, é capaz dele ter sido projetado, teríamos que revisitar o projeto da década de 70, mas é capaz que ele tenha sido projetado para suportar bastante peso. Eu não acredito que os engenheiros preparados, que fizeram muitas obras na década de 70 aqui na nossa cidade, tenham projetado esse túnel apenas como uma capa acústica. Tanto é que as colunas são muito largas, existe muito concreto nessa estrutura toda. E está do lado de um morrote, né? De uma encosta não muito íngreme como a Niemeyer, mas que é óbvio que teria que ter a previsão de haver algum deslizamento. Há muita infiltração nessa região, todas as paredes mostram isso. Eu ainda não vi a prefeitura nem trabalhando nessa encosta, tampouco no telhado, porque há muito peso sobre esse telhado, muita plantação, muita vegetação, raízes ali infiltrando para dentro das colunas. Então o que tem que ser, além da limpeza, que é o que está sendo feito agora, eu acho que há uma preocupação dos engenheiros da prefeitura em verificar todas as conexões das colunas e do telhado para que não tenham novos desmoronamentos.
a despeito de deslizamento ou não, é possível que tenha havido falha na conexão da coluna com o telhado, que é uma conexão que pode ser corroída com o tempo. Se não tiver manutenção adequada? Se não tiver manutenção, porque são peças de aço, peças de ferro, sofrem corrosão e demandam manutenção. Agora, o que a gente está vendo aí, que foi um milagre não ter tido um acidente mais grave, a gente vê em diversos viadutos, túneis da cidade inteira. Quer dizer, há relatos de outras pessoas que reclamam de pedaços de reboco, placas, pedras, concreto, que caem sobre os carros quase todas as semanas, no túnel Rebouças, no elevado Paulo de Fronten, lá em São Cristóvão, em diversas outras áreas onde os túneis são de 30, 40 anos atrás e demandam essa manutenção. São Paulo enfrenta o mesmo problema, Gustavo. Inclusive, recentemente, tivemos em novembro do ano passado um viaduto que cedeu e nem estava chovendo, e um outro que quase cedeu e a Prefeitura de São Paulo conseguiu interditar a tempo uma alça de acesso super importante da Marginal Tietê que leva para a rodovia Dutra, né, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. E lá, também como aqui, temos editais aí que vão sendo postergados de manutenção. O André Coelho, nosso repórter, que fala do local, acabou de conversar com a gente, disse que tem um edital parado desde dezembro do ano passado que prevê obras de manutenção em 5 túneis e viadutos do Rio de Janeiro. Aí você pensa, já são 5 meses aí de atraso, 5 meses que no meio do caminho vem uma chuva como essa e que pode, por exemplo, explicar uma quase tragédia, como foi o caso do túnel acústico ontem. Aquele motorista de ônibus foi muito rápido, virou o coletivo rapidamente ali para evitar que os outros carros passassem, mas de fato a gente poderia estar noticiando algo muito mais grave desde ontem. Verdade, inclusive não só a questão da licitação que está atrasada, como também que não está atrasada em 5 meses, está atrasada há muito tempo, porque essa demanda de manutenção em equipamentos do Rio de Janeiro é antiga, data de décadas. E a outra questão é a questão que foi levantada ontem, até pela Globo News, com a ajuda da vereadora, se não me engano, Tereza Berger, da queda do investimento público, não só dessa gestão, como de gestões anteriores, acerca da queda do investimento em manutenção de túneis e equipamentos. Então, quer dizer, é sempre a mesma questão. Você vê pelas imagens muita chuva, há riscos de novos deslizamentos, não só aí como na Niemeyer, e a falta de manutenção está trazendo mais uma tragédia para o Carioca, infelizmente. Gustavo, sei que você não tem oportunidade de estar ali pertinho acompanhando, nem tem aí conhecimentos profundos sobre essa estrutura especificamente, mas num cenário aí de probabilidade do que deveria ser feito numa situação como essa, com essa gravidade, quanto tempo seria razoável para uma manutenção, para uma inspeção, melhor dizendo, bastante rigorosa diante das possíveis consequências, para que esse túnel fosse vistoriado de ponta a ponta, de maneira que se assegurasse realmente o retorno do tráfego nesse ponto da cidade? Olha, segurança 100% de ausência de risco não teremos, porque tem uma encosta, tem muita chuva, está muito encharcado e não tivemos obra de contenção nem de drenagem da água nessa encosta. Então, segurança plena é impossível. Acho que a Prefeitura está mais preocupada em liberar a fluidez do trânsito no Rio de Janeiro, que está caótico, com as 2 principais vias interditadas. Mas se eu fosse os engenheiros da Prefeitura, além da limpeza dessa região que desmoronou, que colapsou, além da retirada do concreto que caiu, ter certeza que as pilastras vizinhas, contíguas à parte que desmoronou, estejam intactas, eu verificaria todas as demais conexões do telhado, as suas conexões, as peças de aço, de ferro, se estão corroídas, como é que elas estão para suportar os próximos meses, a ponto de dar tempo de fazer uma manutenção mais adequada. Agora, a encosta é uma obra muito mais complicada, muito mais demorada e que a gente não tem como prever, é óbvio. Teria que instalar sensores de movimentação de terreno, como piezômetros, teremos que instalar sensores de umidade no fundo do terreno para poder até a nossa centro de operações poder receber informações desses sensores e avaliar, olha, está chovendo muito,
já está com muito elevada umidade, houve movimentação de terreno, fechar as vias, e aí não só nessa encosta, como em todas as outras, estou falando de Niemeyer, estou falando da Zona Oeste, estou falando de uma série de outras encostas, porque o Rio de Janeiro tem um relevo todo acidentado e demanda esse tipo de sensor e de monitoramento, porque todas as chuvas nós vemos deslizamentos e pessoas sofrendo acidentes em função disso. Gustavo, você bem lembrou. Por que o Rio de Janeiro está um caos hoje, gente? Porque as principais vias de acesso que ligam a zona sul e oeste da cidade estão interditadas por conta dessa chuva forte de ontem e que hoje voltou aí um pouquinho de manhã. A previsão de temporais também espaçados, rápidos, mais fortes ao longo da tarde deste sábado. E aí, esse túnel foi fechado ontem por volta de 12h40 na sexta-feira. E a Avenida Oscar Niemeyer, que é essa segunda via de acesso sobre a qual o Gustavo falou, também foi interditada ontem. Aí, o que a prefeitura fez? Não foi a primeira vez, sempre que chove ali é um problema. A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou e liberou. Colocou ali sacos de areia separando a pista da encosta que cedeu, onde fica ali o Morro do Vidigal, inclusive, zona sul do Rio de Janeiro. Obviamente, né? Os sacos não suportaram, choveu de novo, cedeu de novo e agora há pouco a Niemeyer voltou a ser fechada. Então, muitas vezes, talvez, Gustavo, queria a sua opinião, a pressa, entre aspas, da Prefeitura de agilizar os trabalhos para que o tráfego na cidade volte a ficar mais fluido, pode acabar retardando um processo ainda que já é complicado, que já é sensível e que pode, de fato, levar a um custo aí alto de vidas, né? A verdade é que a Niemeyer tem vários pontos de risco de deslizamento de terra. Vários, não é um, não são dois, são vários. A ciclovia Tim Maia caiu 4 vezes desde a sua inauguração até hoje. Então, 2016, hein? A ciclovia Tim Maia foi inaugurada em 2016, ou seja, em 3 anos, 4 trechos da ciclovia já caíram. E pessoas morreram. Nesse caso de ontem não aconteceu, de anteontem não aconteceu isso, mas pessoas já morreram por conta disso. E a Niemeyer sempre volta e meia sendo interditada. Então, quer dizer, ontem, inclusive, o gerente de risco fala que o diabo mora nos detalhes. A gente tem que olhar os detalhes. O que a prefeitura veio falar? Que estava liberando emergencialmente a via. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Olha, eu estou liberando, mas está em risco. Mas é difícil entender isso. Porque não tem como. A questão é, esse risco que nós temos na cidade, ele vai permanecer. Tanto na Niemeyer, quanto nessa região aí da Lagoa Barra, do túnel acústico, e diversas outras partes, atrás do Rio Sul, enquanto a gente não fizer obras de contenção, obras de manutenção, colocar sensores, diversos sensores, isso requer um investimento público pesado, elevado, requer tempo, requer um trabalho de engenharia muito grande, e é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia. O carioca ainda vai ter que ter muita paciência, tanto com a prefeitura quanto com o governo estadual, não sei nem se terão recursos para tantas obras conforme a necessidade, e aí precisa de ajuda do governo federal. Enfim, tem muita coisa para ser feita. A cidade está abandonada há muitos anos, infelizmente, em questão de manutenção e obras de encosta. Os investimentos vêm caindo há muitos anos, não é nem dessa prefeitura, que nada fez, diga-se de passagem, mas das anteriores também. Então, infelizmente, o carioca ainda vai enfrentar essa área de risco por muito tempo. Bom, falando em recurso e investimento, Gustavo continua aqui comigo. Os gastos da Prefeitura do Rio de Janeiro com manutenção de túneis, viadutos, pontes e passarelas vem caindo nos últimos anos. É o que mostra um levantamento feito pelo gabinete da vereadora Tereza Berger, do PSDB, com base no sistema de acompanhamento do orçamento da Prefeitura. Vejam os números. Em 2013, primeiro ano do segundo mandato de Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio gastou R$ 8.761.000 em valores corrigidos em túneis, viadutos, pontes e passarelas. No ano seguinte, o valor caiu para R$ 4.800.000. Em 2015, o investimento foi ainda menor, R$ 1.241.000. Em 2016, ano da Olimpíada, o gasto foi maior, chegou a R$ 1.759.000. Em 2017, primeiro ano de Marcelo Crivella na Prefeitura, foram gastos R$ 1.183.000 com manutenção de túneis, viadutos, pontes e passarelas. No ano passado, o valor foi praticamente o mesmo, R$ 1.184.000. Este ano, a Prefeitura investiu até agora R$ 439.000.
A nossa produção procurou as assessorias do ex-prefeito Eduardo Paes e do prefeito Marcelo Crivella, mas ainda não teve resposta. Para encerrar, então, a participação do Gustavo Melo aqui com a gente. Gustavo, temos previsão de chuva nas próximas horas, chuva forte. O que a gente deve esperar e exigir da prefeitura como trabalho diante de um cenário ainda caótico, o Rio em estágio de crise desde ontem, há mais de 24 horas. O que a gente deve exigir e esperar desses trabalhos hoje? Que tenhamos vistoria dessas áreas de risco, monitoramento constante e entender, a prefeitura precisa aprender que gerenciamento de risco é algo dinâmico. Os riscos mudam, os riscos devem ser atualizados, a identificação e o mapeamento deles devem ser constantemente atualizados. A própria norma técnica de gestão de risco, 31.010, última versão é de 2012, prevê essa continuidade de trabalhos. E a prefeitura precisa trabalhar com isso. Então, o que a gente quer hoje? A vistoria dessas duas áreas, dessas duas vias de acesso à Zona Oeste, tanto a Lagoa Barra quanto a Niemeyer, uma vistoria séria, uma vistoria cuidadosa, para que não tenhamos um risco iminente de novos desmoronamentos e deslizamento de terra, e o monitoramento delas enquanto as obras de contenção e de proteção não chegam. Gustavo Melo, muitíssimo obrigada pela disposição desde ontem aqui na Globo News. Muito importante contar com seus conhecimentos, porque está todo mundo preocupado, querendo entender aí o que pode acontecer a partir de agora. Felizmente não tivemos vítimas e assim queremos que continue nessa cobertura da chuva aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço.